Boa noite a todos. Como toda sexta-feira, 18 horas, estamos aqui com uma live da CAEM. É uma alegria poder compartilhar ideias, trazer novidades e muita informação para as escolas, para os professores e diretores. E hoje a nossa proposta é um pouquinho diferente. Nós estamos sempre fazendo bate-papo com diretores de escolas de música e parceiros CAEM. E hoje é um parceiro CAEM. Hoje é uma nova empresa parceira CAEM que está trazendo novidades aí para o mercado. Um material super diferenciado, um material artesanal, mas quem vai contar toda essa história aí para a gente é o fundador e o criador da empresa parceira. E a empresa parceira é a Sons. Convidando aqui para estar conosco é o Sandro Silva, que é o fundador e o criador, idealizador dessa empresa que artesanalmente traz muito material bacana aí. Aí, tudo bom, Sandro? Tudo jóia? Tá me ouvindo direitinho aí? Tô te ouvindo super bem. O Sandro está na Bahia, gente, né? Aqui a gente não tem fronteiras, aliás, a tecnologia nos facilitou todo esse processo de aproximação e de conseguir levar mais informação para qualquer pessoa que esteja disposta a atualizar os seus conhecimentos. Bom, inicialmente, agradeço demais aí você ter aceito o convite, Sandro. Uma alegria poder, primeiro você como parceiro, né, a Sons Mágicos, como empresa parceira da CAEM, trazendo material de qualidade, diferenciado para os educadores, para as escolas de música. Então é uma alegria ter a Sons Mágicos como parceira e também ter conhecido você. Foi realmente muito bacana e estou honrada por trazer você à CAEM e aos nossos colegas. Boa noite. Boa noite, eu que me sinto honrado por ser parte dessa família. Obrigado por me aceitar nessa família. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Na realidade, eu já ouvi... Conta um pouquinho de você e depois a gente vai para a empresa. Então, conta a sua história aí, porque você tem uma história musical, né? Sim, eu sou baiano, só que eu moro no interior da Bahia, em São Gonçalo dos Campos. Fica a 120 quilômetros de Salvador e uns 15 quilômetros, uns 20 quilômetros de Feira de Santana, que Feira de Santana é a segunda maior cidade da Bahia e é o maior entroncamento rodoviário do Brasil. Uma coisa que facilitou bastante é a questão de escoar meu material, porque todas as transportadoras passam por aqui por dentro. Então, é bem fácil essa questão. Mas minha história começou aqui com o sonho de ser músico. Eu morei, minha família, meus pais são muito humildes e meu pai tomava conta de fazenda. E, inclusive, se aposentou tomando conta de fazenda. E eu nasci na roça, livre de tudo, ouvindo o canto de pássaro, ar puro, mas sempre tive o desejo de tocar. E aí eu ficava brincando com cabo de vassoura, achando que era uma guitarra, tudo. Mas minha família não tinha condição de comprar um instrumento. E na região onde a gente morava, era o único local que tinha energia elétrica. E minha mãe fazia geladinho. E minha mãe fazia geladinho para vender. Aqui, eu vou falar com geladinho. No Rio, o pessoal chama de sacolé, né? E tem outro lugar que chama de gelado. Aqui, geladinho é um saquinho plástico com suco empedrado. Eu não sei como é que chama aí. Como é que chamam aí na sua região? Não faço ideia. Então, aqui o pessoal chama de geladinho. Geladinho você pega, tem um saquinho, né? Então você põe o suco ali, põe no congelador e vende ele empedrado. Para matar o calor é bom demais. Assim, geladeira, como é que era isso? Mas aí a única região que tinha geladeira era a única fazenda que tinha geladeira. Entendi. Agora sim. Então acabava que minha mãe vendia geladinho lá na região. E eu queria, sempre quis. Na realidade, a família de minha mãe é uma família, tem muito empreendedor, né?
Meus tios têm mercearia, outros têm mercado. E minha mãe sempre dava um jeito de fazer comércio, ou vendendo ovos de galinha, ovos de pato. Então, ela, mesmo lá morando na roça, ela conseguia fazer dinheiro de alguma forma do que a roça Legal. produzia. E aí, a gente mora, essa fazenda ficava perto da BR-101. E aí, e o campo de futebol, que era onde todo domingo ia para vender, né? Eu ficava pedindo a minha mãe para vender. Minha mãe, não, você tem apenas 10 anos, você não pode fazer. E eu abusava, abusava, até que ela pegava, me atravessava na pista, né? Eu ia para o campo e algum adulto depois combinava para me trazer. E aí, eu comecei a fazer esse lance de espírito empreendedor nessa época aí. Mas na realidade eu nem pensava que era empreendedorismo nem nada. E aí eu conseguia ter meu dinheirinho para fazer meu lanche na escola e eu guardava um dinheiro, que na época era cruzeiros, né? Sim. E eu guardava meu dinheirinho embaixo do colchão. E aí, quando chegava no final do ano, que minha mãe ia comprar roupa para todo mundo, aí eu dava um saco de dinheiro para minha mãe para comprar roupa para mim e ajudar meus irmãos. Eu fazia isso. Uau! E aí, todo ano minha mãe chorava porque eu fazia isso. Meu filho, Nossa! eu digo, não. É. E aí o que acontece? Quando eu tinha uns 14 anos, a gente veio morar na cidade, que inclusive eu tenho minha casa aqui no bairro, perto da casa da minha mãe. E a gente veio morar em frente a um colégio. Aí minha mãe acendeu logo a adesivo, opa, dá para vender geladinho aqui também. E aí eu comecei a trabalhar tomando conta de uma barraca de lanche de uma moça, vendendo lanche. Só que aí o que acontece? Quando eu cheguei na cidade, comecei a ter, o dinheiro era outro, o preço do geladinho era outro, né? Então, tinha. E aí, o primeiro dinheiro que eu fiz, eu lembro, foi R$ 114. Uau! Comprei um violão. Eu lembro esse valor porque foi o primeiro dinheiro que eu peguei e disse, vou comprar meu instrumento. Aí comprei meu violão tonante. E Que aí, bacana! Nossa! meu sonho de ser músico era desde criança e eu Começou. fui sempre planejando. Porque pobre ou consegue dar passos de formiga para fazer o sonho se concretizar lá na frente ou não consegue, porque de imediatismo não rola. É verdade. Então, aí eu comecei, vendia o geladinho e eu tomava conta de uma barraca de lanche de uma vizinha. Só que eu sempre eu sempre pensava assim, tudo na vida eu pensava assim, eu tenho que ter o dinheiro para fazer alguma coisa para mim, mas eu sempre tenho que ter uma reserva. E eu sempre, mesmo ganhando pouco, eu era adolescente na época, então, no final do ano, a moça, a dona da barraca, falou, eu vou vender a barraca que não deu certo. No lanche, à tarde, estou muito fiado, não sei o quê. Aí ela falou, eu vou vender, você quer comprar? Eu digo, quero. Ela nem acreditou. Eu tinha juntado Quantos anos você tinha, Sandro? 15 anos. Meu Deus. Tinha 15 E anos aí? na época. 15 anos. E aí, pronto. Aí, quando a barraca foi minha, eu já fiz coisa, aprendi a fazer pastel, aprendi a fazer empanada, suco, acordava cedo, e aí, massa. Só que a barraca de lanche era bem legal, porque é o seguinte, só tinha movimento de manhã, 10 horas na hora do intervalo e meio-dia. À tarde, como eu estudava, eu colocava alguém para tomar conta. Então, começou a gerar aquela renda e eu comecei a ganhar mais com meus pais naquilo. E Você aí, estava a loucura foi... brincando com 15 anos? É, ganhava mais que meu pai. Só que a loucura vem depois, né? Que a família, todo mundo achava que eu ia ser dono de mercado, né? Deixa eu te contar outra história. Aí, resultado, nesse processo eu comecei a estudar música, tudo, só que aí comecei a aprender a tocar Legião Urbana. Tinha um professor aqui que tudo. Só que aquilo, eu gostava muito de Legião Urbana, eu gostava de música batida, mas aquilo começou a ficar assim, eu não sabia o que era. Eu tinha uma inquietude que eu queria mais que aquilo. Tá. Aí, eu sou muito, eu acredito muito na energia. Tudo que se a gente manda energia para o universo, bate e volta, volta boa. Exato, Se você exato. manda ruim, volta também ruim. Então, eu comecei a mandar energia para esse universo desde quando era criança, querendo aprender a ser músico, né? E aí, apareceu do nada aqui no interior um carioca, maestro, que já tocou vários instrumentos,
que passou na cidade e gostou e passou um tempo aqui. Nesse tempo que ele passou aqui 4 anos. Esses 4 anos foi o tempo dele, foi o tempo quando eu vi esse cara tocar. Ele não era violonista, ele era pianista. Só que ele tocou Aquarela do Brasil, pá, 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 no violão, fazendo aquele solo. Eu fiquei louco. Sim, solo e acompanhamento. Eu fiquei louco com aquilo. É isso que eu quero aprender, isso que eu quero aprender. E ele começou a dar risada. Tá, calma, menino, calma. E eu fiquei louco com aquilo. E aí, eu comecei, ele me ensinou a ler partitura, me ensinou teoria musical, me abriu minha cabeça a perspectiva de que eu tinha que fazer uma faculdade de música, tudo. E aí, quando eu já estava já com 18, 19 anos, quando terminei o ensino médio, eu tinha falado com minha mãe e meu pai que eu não queria mais ficar numa barraca de lanche, não. Que eu ia ser músico. Menino, a casa quase cai. Imagina, porque você que sustentava a família praticamente. Eu já tinha minha renda, ganhava mais que minha família, que meus irmãos. E aí eu falei que eu não queria ficar atrás do balcão, não. Que aquilo era um passatempo, eu queria estudar. E aí, só que eu já sabia que ia ter problema em casa. Então, eu já estava me preparando já quando 16, 17, comecei a juntar dinheiro. Então, juntei dinheiro, fiz vestibular, passei na Federal, fui embora para Salvador com a cara e a coragem. Você passou na Federal? Foi. Passei na Federal. Determinado. Aí, e foi violão clássico, viu? Aí, na época, meu pai, quando meu pai, né? Porque meu pai é ignorante, então eu não julgo ele, entendeu? Na época era difícil, né? Mas hoje eu não julgo, porque meu pai é analfabeto, meu pai só sabe escrever o nome dele. Então, meu pai veio com aquela visão que ele tinha da ditadura militar, que músico era vagabundo, que não sei o que, e tarará, e que eu tinha jogado tudo para cima porque eu queria ser vagabundo, e tarará. Então, e aí, quando eu fui falar para meu pai que eu passei no vestibular cheio de razão, aí, eu passei na Universidade Federal para música. Ele olhou para minha cara e disse: agora que o mundo está perdido, além de vagabundo, você vai ter diploma. Ele disse: quer dizer que vagabundo agora tem diploma. Ah, meu Deus. E aí? Meu, que loucura! Loucura, mas quando a coisa tem que ser, não tem jeito. Aí eu fui embora para Salvador, e aí fui para lá com a cara e a coragem. Aí fiquei morando na casa de um tio meu, só que aquele lance que você sai do interior achando que você ia ter espaço de música instrumental na capital, né? Até que eu encontrei alguns espaços para tocar, assim, em restaurante, toquei muitos anos em restaurante e tal. Só instrumental, chorinho, que eu gostava bastante. Eu adoro chorinho. Mas vem aquela questão. Eu falei, não dá para pagar conta com a coisa desse jeito, não. E aí, eu nunca pensava na minha vida ser professor, entendeu? Então, eu comecei a dar aula de violão lá. Eu já dava aula de violão aqui no interior. Só que quando eu comecei a dar aula de violão lá, era outra perspectiva, né? O que eu ganhava no mês com 10 alunos aqui, eu com 2 alunos tirava em Salvador. Então, eu comecei a ver que o passo que eu tinha que dar era para a educação. Então, terminei meu curso de violão clássico e fui logo licenciatura também. Fiz portabilidade de curso e aí fui fazer licenciatura em música também na Federal. Aí, nesse processo, os horizontes começaram a abrir e eu, como eu sempre fui buliçoso, criativo, eu comecei a fazer os instrumentos para dar aula. E a experiência que eu tive como professor foi árdua. Foi assim, foi numa comunidade, que era um projeto até Cidade Mãe, que tinha nas comunidades de Salvador. Então, um desses projetos tinha uma turma de crianças lá, né? De 5 a 14 anos, diversos. E aí, imagine, você com pouca experiência com sala de aula, com essa questão de dar aula para a turma, ainda pegar uma turma com a diferença de idade absurda, né? O mais novo tinha 5, o mais velho tinha 14. E aí eu comecei, porque no primeiro dia, tocando música, cantando, fica massa, né? Tá Mas tudo bacana. Segundo, terceiro, os alunos enchem o saco disso, né? Então eu vi que eu tinha que criar possibilidades, conversava muito com meus professores, só que eu não tinha material. Não tinha material nenhum, eu só tinha uma sala
com os alunos e o material que eu levasse. Então eu vi a perspectiva de fazer instrumentos com material reciclado. O primeiro instrumento que eu fiz com eles foi um chocalho com lata de refrigerante, lata de cerveja. Então, esse chocalho eu forrei ele com papietagem. Peguei, levei papel, bati o papel no liquidificador, misturei com cola, fez aquela massinha para ser massinha de modelar. E aí eles começaram a amar. E aí eu comecei a ver que a perspectiva de ser professor de música ia além de ensinar música, né? Porque quando eu me deparei com a questão de levar uma letra de música para a gente cantar com esse chocalho, eu já tinha pensado assim, não, os alunos de 5, 6 anos não vão ler. Mas aí era o problema. Os alunos de 10, de 11, de 12, de 14 também não sabiam ler. Eu não estou usando analfabetos. Meu Deus do céu! Ainda a maioria era pré-silábico que já sabiam alguma coisa. Aí foi quando eu me despertou o processo de ensinar de forma interdisciplinar. Aí esse instrumento que era um chocalho, eu comecei a transformar ele no alfabeto móvel. Então eu começava a trabalhar as músicas, cantar as músicas, formação de palavras, tudo. Então o processo começou a ganhar corpo a partir disso. E aí eu comecei a criar outros instrumentos, mas sempre de forma interdisciplinar. E tanto que meu TCC foi música como ferramenta de ensino e aprendizagem, que foi um processo de alfabetização. Foi um processo que eu fiz que... Fantástico, fantástico. Então, eu criei um processo de alfabetização utilizando a música de acordo com as demandas que os alunos tinham. Então, eu sempre tive facilidade de compor. Então, eu via a necessidade, e aí fazia uma composição com alguma música, cantava, criava algum jogo com algum instrumento que eu mesmo fiz com eles, o que eles faziam, e aí o processo foi andando. E aí, nisso, depois eu arrumei um trabalho numa escola construtivista em Feira de Santana. Aí foi que abriu minha cabeça mesmo, trabalhar com construtivismo. E aí foi quando os horizontes foram ampliando, eu comecei a fazer outros instrumentos, afinar instrumentos com garrafas de vidro, fiz um concurso para professor do estado, passei em 2013, hoje eu sou professor do estado. Só que o meu mestrado, que eu terminei em 2016, eu fiz um mestrado profissional em cima desse trabalho com instrumentos reciclados, que eu também fiz esse projeto com os alunos do Fundamental 2, oitava série. Então, só que os alunos da oitava série, eu fiz uma dimensão muito maior do que eu quando fazia com as crianças. Porque os alunos de oitava série, que hoje é o 9º ano, eles podiam pegar em ferramenta, podiam pegar o serrote, poderiam pegar no afinador para afinar a garrafa de vidro com água. Então, ensinei todo esse processo. É tanto que os alunos iam para outra escola de ensino médio e eles afinavam a sequência das notas musicais e eles me pediam só as notas da melodia. Passava lá na escola, professor, a gente vai fazer um projeto lá, a gente precisa daquela música com a nota da melodia. Aí eu falei, aquela música em tal tom você vai ter que botar tal sustenido, afina, tudo, e eu passava a melodia e eles tocavam. É bacana. E aí foi um processo mesmo de... a questão da interdisciplinaridade, da questão de incentivar as competências, de torná-los independentes. Eu sempre gostei de fazer esse processo. Porque tornar o aluno dependente de você, não adianta. A intenção é fazer com que eles fossem independentes. E uma das coisas que eu bati na tecla nessa minha tese de mestrado, era que esses alunos não precisavam ser totalmente alfabetizados em música para fazer música, para afinar o instrumento para poder tocar. Porque não dava tempo ensinar eles a lerem a partitura, não dava tempo fazer isso. E eles também nem tinham interesse nisso, entendeu? Entendi. Eles também nem tocar, entendeu? E aí, pronto. Só que aí aconteceu uma coisa na minha vida. Voltando de uma escola de Feira de Santana com um carro cheio de instrumentos, eu já estava trabalhando em Feira de Santana, trabalhando em mais cidades vizinhas aqui, trabalhando em Salvador. Foi justamente naquela época em que música estava sendo obrigatória com um projeto de lei. Então estava todo mundo procurando professor de música. Então, isso, aí eu estava matando a pau, trabalhando cada dia em uma cidade, em uma escola, e minha universidade pegando 2 matérias, 3. Eu passei 10 anos para fazer 2 cursos. Uau, uau. Porque
Porque, por exemplo, era para eu ter feito o curso de licenciatura em 3 anos, né? Porque eu poderia eliminar algumas matérias do curso de bacharelado que eu fiz em violão clássico, né? Mas, como pegava pouca matéria, o curso foi para poder trabalhar e estudar. E eu me apaixonei, queria logo fazer dinheiro para casar. E aí, homem apaixonado fica besta. E aí, o que é que acontece? Aí, o que é que acontece? Eu vindo embora de Feira de Santana para aqui, para a casa dos meus pais, vindo da escola construtivista, fui assaltado. E levaram meu carro, que eu tinha já comprado com esse trabalho que eu estava tendo. Não tinha seguro, minha vida virou de cabeça para baixo. Tive que sair de todos os empregos, porque assim, não tem cidades de interior aqui, são todas próximas, mas não tem transporte de interligação. Então, acontece, por não ter esse transporte intermunicipal, então não dava tempo eu dar aula numa escola e no outro contraturno para outra escola, ou ir no outro dia para outro, entendeu? Então eu tive que sair e praticamente de todos os trabalhos que eu fazia. Que além desses trabalhos de escola, também fazia coral em uma igreja, dava aula de violão em uma comunidade, e assim ia. Eu dava aula de várias coisas em vários lugares. Aí eu só fiquei com o trabalho em Feira de Santana, que era pelo menos onde estava a minha carteira assinada, e os trabalhos esporádicos em Salvador, que era nesse projeto, nessa ONG que eu dava aula, e a faculdade. E aí a vida mudou de cabeça para baixo, e aí eu tinha que fazer dinheiro rápido para poder comprar outro carro, para poder retomar meus trabalhos, e para poder retomar o dinheiro, o que eu queria, retomar meu objetivo, que era comprar meu terreno, construir minha casa e me casar. Aí veio a ideia de fazer os instrumentos para vender, ao invés de fazer os instrumentos como eu fazia para dar aula. Então eu comecei a juntar parafernália, né? Meu carro foi roubado em agosto de 2009. Então, esse agosto de 2009, eu até dezembro eu fui só juntando tralha, criando novos instrumentos, fui fazendo. Aí, quando chegou em dezembro, nas férias, eu sozinho comecei a confeccionar meus instrumentos. Comecei a confeccionar. E aí, tinha vezes que eu ficava sozinho no canto, chorava, dizia, meu Deus, será que isso vai dar certo? Eu estou fazendo os instrumentos para vender, mas não sei se vai dar certo. Mas estava ali fazendo. Né? E minha esposa é pedagoga. Deixa eu dar um revival aqui para quem entrou há pouco. Gente, nós estamos aqui conversando com o Sandro. Ele é criador, fundador da Sons Mágicos, que cria e fabrica instrumentos musicais, especialmente para musicalização infantil. Ele está contando aqui sua linda história, que desde o trajeto de empreendedor, desde sempre, né, ele tem isso daí dentro dele, se desenvolveu, ele mesmo foi procurar o estudo da música, conseguiu entrar na Federal, na Bahia, fez o curso, licenciatura, bacharelado, e através de muita luta, o que ele fez? Ele tinha os instrumentos para poder dar aula e se movimentava de uma região para outra. Infelizmente, nessas movimentações, num dos dias ele teve o carro com todos os seus instrumentos furtado. E aí ele se viu de um dia para o outro, sem instrumentos, sem carro. Ele se locomovia muito pela região para poder dar aulas em vários locais. E aí, sem instrumentos, ele falou que começou a catar tudo que ele via pela frente para poder fabricar instrumentos. Então, daí nasce a Sons Mágicos, com certeza. Aí está o Sandro falando para a gente dessa necessidade, né? É aquele clássico, ele pegou o limão e fez uma limonada bacana. Então, conta aí, começou em dezembro, eu estava com um monte de parafernália, um monte de, a gente chama de bugiganga dentro da sua casa. E na minha casa, na casa da minha mãe, imagine minha mãe com essa loucura. E minha mãe, ela assim, minha mãe às vezes segurava muito o tranco, porque meu pai reclamava muito, né? E minha mãe, assim, minha mãe às vezes reclamava, mas minha mãe dizia, meu filho, não sei o quê, mas não pare não, faça esse negócio aí, não pare não, eu não quero travar você não faz não, mas meu filho, esse negócio. Então ela ficava no dilema
entre chamar a atenção por causa daquela parafernália toda, mas ela nunca podava o sonho. Minha mãe nunca podou o sonho. Ela sempre mostrava os medos que ela tinha nesses sonhos meus de mudança, porque ela não entendia como é que um adolescente com 16 anos ganhava de 4 a 6 salários mínimos vendendo lanche, joga tudo para cima para começar a música a vida toda do zero para estudar, para fazer uma faculdade. Então, a família ninguém entendia isso, né? E meu irmão mais velho dizia que eu era maluco, que eu era doido. E ainda mais quando eu ficava escutando música clássica, ele dizia, tá vendo, mãe? Ele é doido. Ele é doido. E depois rock and roll. Aí pronto, aí que ele é maluco mesmo. E aí, resultado, nesse processo, quando eu fui assaltado, né, que aí tive que fazer os instrumentos para vender, e aí minha esposa no final do ano chega, amor, vem cá, como é que você vai vender os instrumentos se as escolas não têm professor de música? Como é que isso vai dar certo? E minha esposa, quer dizer, na época era minha namorada, né? E aí ela falou assim, a gente tem que ver uma forma, porque as escolas, só a escola que tem professor de música vai comprar. E aqui nessa região não tem professor de música. Aí, o que é que aconteceu? Ela me ajudava na pintura, tudo. E aí, eu, umas 2 noites sem sono, só pensando, eu tive a ideia de formar um kit de instrumentos, vender para a escola, e quando a escola comprasse esse kit, eu dava um curso de formação para os professores, para ensinar a manusear, contar histórias. Então, da noite para o dia, eu criei umas 8 histórias com os instrumentos, criei todo o planejamento, fiz, pronto. Aí, quando eu fui apresentar, eu fui com ela, peguei uma maletazinha com rodinha, a gente foi de van mesmo, foi para Feira de Santana, começou a correr. Rapaz, no primeiro dia a gente bateu em 10 escolas, todas as 10 escolas compraram. No outro dia, voltei, eu falei, poxa, a pé não dá certo. Aí eu pedi o carro emprestado do meu cunhado. E o carro do meu cunhado também não tinha seguro. Eu falei, ai meu Deus, Jesus, abençoe que não vai dar problema. Aí eu peguei, comecei a rodar com o carro, vendi kit que não acabava mais, e aí pronto, eu já estava vendendo um kit que eu não tinha mais estoque. É tanto que assim, esse processo começou, em abril eu consegui comprar um carro usado. Com esse dinheiro dos instrumentos. De dezembro a abril, você conseguiu fazer dinheiro? Vendi kit que não acabava mais. Na jornada pedagógica, eu passei o mês de fevereiro todos os dias, só não domingo. E olha que tinha uma escola ou outra que botava domingo de manhã. Todos os dias fazendo curso de formação e entregando instrumentos. Nesse ano de 2010. Foi 2010. Nossa. Então, foi. Só que deixa eu falar a parte da história da Sons Mágicos, entendeu? Homem apaixonado é uma coisa. O meu nome é Sandro, né? E o nome de minha esposa é Michele. Então eu falei, amor, vamos colocar SM Instrumentos. Aí, amor, para que precisa disso não? Aí que ela teve a ideia. Não, S de Sandro e M de Michele só fica eu e você para saber. Na realidade, todo canto que eu vou, eu falo. Então, ela que teve a ideia, falar, vamos botar S de Sons e M de Mágicos. E aí a ideia foi essa. Eu pensei na letra, iniciais de nosso nome, e ela teve a ideia de colocar Sons Mágicos, instrumentos. Demais! E aí eu comprei um carro logo, pensei em comprar um carro, comprei um carro usado, e eu comprei esse carro usado com gás, com kit gás. Então ficou muito barato. Aí o que é que acontece, minha filha? Eu peguei o carro, então as escolas começaram a ligar. Sandro, você já está com o carro, quer voltar da aula? Eu falei, agora não quero mais não. Aí eu só fiquei na escola particular de Feira de Santana e em Salvador. Então eu aproveitava. Então, no raio de 500 quilômetros daqui da minha cidade, eu fui em todas as cidades, vendi em todas as cidades, tanto escola particular como prefeitura, tudo. Aí, quando passou esse processo, já estava em 2013, 2014, já tinha comprado terreno de minha casa, já tinha construído grande parte e tudo, as vendas começaram a cair. Mas cair muito. Por quê? Eu tinha que ir para muito longe para poder vender. E o material começava a ficar caro. Porque na redondeza toda eu já vendia.
Aí foi que eu comecei, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Aí que foi a ideia de ir para a internet. Criei um site, paguei uma pessoa, mas foi até um amigo meu, falou, rapaz, esse negócio aí na internet você vai se armar. Aí eu comecei a vender ainda pelo Elo7 e tudo. Comecei a ter algumas vendas. Quando eu criei meu site próprio, eu passei 6 meses sem vender nada. Aí eu liguei pro cara que fez meu site puto da vida, velho, eu não vendi nada, para que eu gastei esse dinheiro? Ele falou, ah, meu filho, agora você vai ter que parar para estudar marketing digital. Compre os cursos aí e comece. Aí eu comecei a estudar marketing digital, comecei a ver como é que fazia impulsionamento, como é que criava o pixel do Facebook, como é que criava o Google Shopping do Google, fazer rastreamento, comecei a criar isca digital, e-mail marketing, comecei a fazer um monte de coisa, e aí a coisa começou a andar de novo. E aí esse processo de começar a andar de novo foi que a Sons Mágicos chegou hoje no Brasil inteiro, que todo mundo conhece, e hoje a gente vende mais de 2.000 peças por mês. Quer dizer, 2.000 peças não. 2.000 peças a gente estava em 2019, né? Veio a pandemia, teve um problema, né? Tudo. Mas esse início de ano a gente já retomou, já estamos quase 3.000 instrumentos por mês. Aí hoje a Sons Mágicos já tem uma... A Sons Mágicos hoje já tem uma equipe de 8 pessoas trabalhando, né? Na pandemia eu tive que ficar só com 2, porque na realidade, eu gastei praticamente meu capital de giro todo. Na realidade, essa pandemia, eu só tirei dinheiro do bolso para não falir. E tinha uma pessoa que trabalhava comigo, era um pai de família, meu braço direito, e a esposa dele ficou desempregada, tudo. Então, eu não podia deixá-lo na mão, já que eu ainda podia estar com ele. Então, acabou que teve um período que eu fiquei só com um funcionário, só com ele, sem poder. Tinha mês que nem vendia para pagar o salário dele. Entendi. Mas eu mantive, porque quando a Sons Mágicos começou, ele foi o parceiro, e como agora voltou a retomar, ele é o grande parceiro que ajuda bastante. É a pessoa que sabe fazer muitos instrumentos, porque hoje praticamente eu não pego em nada para fazer, porque eu não tenho tempo mais. Então, eu crio mais, eu faço mais a parte da criação, de desenvolver, vou lá, crio o projeto, passo para a equipe, e aí eles botam para frente. Me fala alguma coisa, me fala sobre os instrumentos que você fabrica, o que você tem hoje nas Sons Mágicos para oferecer para as escolas, para os educadores. Qual é o seu mix de produtos? Olha, quando eu comecei lá com aqueles kits, eram 15 tipos de instrumentos. Era cachixi, reco-reco, tambor, pandeiro, deu um branco aqui, rói-rói, coquinho, clavas. Eram 15 tipos. Hoje são 54 tipos de instrumentos. Nossa! E nesse processo dos 54 tipos é porque assim, tem muita gente no mercado, por exemplo, tem o Sam dos xilofones. O Sam só fabrica xilofone. Aí tem um outro, eu esqueci o nome, só faz tambores xamânicos. Então, eu vi que eu poderia fazer um mix de vários lugares, principalmente quando as prefeituras me procuravam para fazer compra, licitação, eles questionavam muito, porque eles falavam assim, poxa, a gente tem que fazer vários processos licitatórios, é bom fazer um processo só e uma empresa fornecer tudo. Então fica difícil quando a gente vai fazer uma compra e tem que comprar um pandeiro com um, o xilofone com outro, um metalofone com outro. Então eu comecei a ver que isso era uma jogada boa. Então comecei a desenvolver um mix bem grande. Então eu tenho xilofones, metalofones, tambores de chão. Eu comecei fazendo tambores com fazer um parênteses, nós estamos com uma colega aqui de Apucarana, a Catiane, e ela primeiro que está curtindo sua história, ficou apaixonada, falou que sua história dá um livro, e há pouco agora ela escreveu que o tambor de chão seu é imbatível, que ela usa e ama de paixão. Obrigado, Cati, valeu. Ela sempre me marca também. Então, e ela comprou de 1 metro. Essa semana já estou desenvolvendo um novo com 1,30 m, viu? Em breve vou lançar. Eu estou pensando, eu vou lançar
Eu vou lançar agora, no final de maio, vai ter um trabalho lá com o Rafael, da Inconcert. Então ele vai fazer um evento lá, aí eu vou lançar esse tamborzão lá, com 1,30 m, para botar umas 20 pessoas na roda e a gente fazer um trabalho bacana lá. E muitos instrumentos, Valéria, acaba que foram assim, clientes, sabe? Por exemplo, um que ainda os clientes sempre me pedem, eu ainda não consegui desenvolver, porque envolve uma técnica que eu preciso aprender, que é os sinos. Porque hoje a gente tem um grande problema com os sinos. Os sinos vêm da China. Então você tem que dar a sorte do seu sino ter uma escala afinada. Tem que dar muita sorte. Se você tiver a oportunidade de escolher, então você vai lá, escolhe Dó, Ré. Se o Mi tiver desafinado, você troca o Mi. Mas dificilmente esses sinos que vêm da China vêm uma escala afinadinha. Entendi. Então, hoje eu ainda não fiz isso. Mas, por exemplo, os blocos sonoros foi ideia de uma cliente. O tambor de chão também foi ideia de cliente. Os xilofones eu sempre quis fazer também. Só que aí a questão dos xilofones era encontrar a madeira apropriada, porque existe um grande problema no xilofone. O xilofone eu não posso invernizar as teclas, porque tudo isso influencia no som. Sim. Então o que é que acontece? Muita gente compra xilofone com a madeira que é madeira porosa. Eu vou dar o que é uma madeira porosa. Madeira porosa é madeira mole. Por exemplo, um cabo de vassoura que seja feito de madeira. Geralmente é madeira mole, madeira porosa. Se você passar a unha assim, você faz um risco nele, faz um relevozinho. E madeira rígida, você não consegue fazer isso. Porque é uma madeira rígida, tipo madeira de telhado, maçaranduba, mas não é essa madeira que a gente faz o xilofone. O xilofone é feito com uma madeira chamada cumaru. Essa madeira cumaru é uma madeira muito cara, ela é seca, tem que ser seca em estufa, porque é o seguinte, eu estou aqui na Bahia, é calor. Se essa madeira não for especial, quando ela chegar em Santa Catarina, quando ela chegar em São Paulo, que tem queda de temperatura para 10, 4 graus, 7 graus, ela vai absorver aquela umidade e ela vai desafinar. Entendi. Então, tem toda uma ciência. E também tem muitos xilofones no mercado que, infelizmente, são feitos com madeiras nesse perfil, entendeu? Então, a madeira apropriada para o xilofone é o cumaru. Então, quando eu consegui desenvolver a técnica, na realidade foi quando, graças a Deus, encontrei. Eu só tenho um fornecedor em Feira de Santana, só tem uma pessoa que trabalha com esse tipo de madeira. E olha que Feira de Santana é grande, né? Que coisa, hein? Se esse cara parar de fornecer, eu tô acabado. Desculpa, não vi esse cara. Se esse cara parar de fornecer essa madeira, eu tô acabado. Porque só ele tem. Entendi. Então, nem vamos pensar nessas coisas, nem vamos pensar nisso. Mas então quer dizer que você começou a fazer um mix. Você falou 50 e quantos instrumentos você fabrica? Olha, tem 2 que eu vou lançar esses dias aí, viu? Mas já é 54 já. Que bacana, maravilha, né? Você realmente, conversei com algumas escolas e às vezes trocando ideias, eu acredito que eu cheguei a falar para você que os colegas falam, eu já conheço os Sons Mágicos, já compro, gosto muito dos produtos, enfim, alta qualidade, durabilidade, sempre o pessoal comenta. Então, é muito bacana esse viés, né, que você tem de trabalhar artesanalmente com qualidade. E uma dúvida, esses instrumentos hoje ainda acompanham, como você, quando começou, uma capacitação, como é que você hoje trabalha com isso? O educador e o artesão, como é que você lida com isso dentro da sua empresa hoje, ou o seu lado educador ficou dentro de uma mala fechada? Nada, mala fechada não. Eu adoro fazer trabalho de educador. E tem uma coisa que é engraçado. Eu sou professor do estado aqui e eu trabalhava com turmas com 50 a 45 alunos. Quando todo mundo reclamava, eu achava massa, porque quando eu fazia os espetáculos, eu também gosto de fazer espetáculos, escrever espetáculo de escola, tudo. E aí, quando tinha muita gente, né, você faz um grupo grande para tocar, um grupo grande para se apresentar. Então, eu adorava isso. Aí a escola fechou,
o Estado municipalizou e hoje eu sou professor, fui transferido para outra escola que eu dou aula praticamente só tutorial, que é alunos deficientes. Então hoje eu dou aula no Centro de Apoio para Alunos Deficientes. Inclusive, tive que começar a estudar musicoterapia, ainda não terminei meu curso, mas estou fazendo musicoterapia já para poder me dar mais suporte para fazer esse trabalho que eu faço nesse centro de... E aí, o que é que acontece? O que eu gosto mesmo é trabalhar com bastante aluno, fazer esses espetáculos, fazer essas apresentações, gosto de fazer formações. Né? Adoro, adoro. E volta e meia sempre aparece. Hoje eu não vendo, hoje eu não paro mais para vender as formações. Mas todos os anos sempre eu faço algumas jornadas pedagógicas da história que eu já fiz, do projeto que eu já fiz, que ficou marcado, das cidades que eu passei, que querem que eu retorne e tudo. Então hoje eu não paro para vender as formações, mas eu vou. Como o Rafael no início do ano falou, eu quero que você venha fazer uma formação com meus professores. Eu digo, Rafa, nossa, eu saí daqui da Bahia para... Não, venha. Aí quando eu cheguei lá, foi uma experiência bem bacana, porque assim, aqui na Bahia tem a questão do ritmo, né? Então, ele fala, velho, você pega um pedaço de pau e faz um ritmo desse. E assim, realmente a gente tem muita facilidade com a questão rítmica, né? Então, ele ficou encantado, o pessoal ficou encantado com esse trabalho rítmico, com a facilidade que eu passo essa questão de trabalhar o ritmo, de acentuação, de tônica, com acentuação do tempo. Então, essas questões todas que pra gente aqui é simples, né? Para eles achavam, eu achava que não, cara, não vai ensinar maracatu a gente, para aí. Vamos ter calma. E aí foi uma experiência bem bacana. E aí, eu gosto desses trabalhos. Eu adoro. Se eu pudesse, eu trabalhava fazendo isso, sabe? Essas formações, trabalhar só com alunos. Mas eu sou muito dinâmico, eu faço mesmo de coisa. Mas de uma maneira ou de outra, você está inserido no processo educacional, né? Porque com a criação desses instrumentos e que são direcionados para a educação musical, para uso na criatividade e tudo mais, você não abandonou o seu lado criativo, o seu lado educador, você somou, né? E você conseguiu viabilizar o seu sonho, né, Sandro, por meio da fabricação e, consequentemente, da capacitação, que foi da onde, né, você teve todo esse insight que deu início às atividades da Sons Mágicos e, com isso, no patamar que você está hoje, né, com funcionários, atendendo o Brasil inteiro, com um mix de mais de 50 produtos. Então, é muito bacana, né? Eu estou muito feliz com essa parceria e pelo crescimento da musicalização infantil no Brasil, né, que graças a Deus está tendo uma força muito grande, e a gente faz uma campanha muito grande também e séria, porque a gente percebe que tem muita gente, não vou falar assim enganando, mas levando muito a musicalização infantil como oba-oba, né, mais como lazer e entretenimento do que educação. E você é uma pessoa que tem bagagem, que tem expertise em todos os sentidos e por isso está fazendo esse trabalho bem feito e reconhecido nacionalmente, né? Então é muito bacana ter você como parceiro e antes de fazer um fechamento eu queria que você deixasse aí o seu Instagram, seu Face, seus contatos aí para o pessoal entrar em contato. Quem não pôde ver hoje vai ver depois, porque a gente deixa filmado e vai no nosso canal do YouTube. Então, passa os contatos para a gente. Então, na realidade, se alguém esquecer o contato, só colocar lá Sandro Silva Sons Mágicos no Google, que já vai aparecer, que como tem bastantes buscas, eu já estou na busca orgânica de muitos produtos. Mas meu Instagram é Sons Mágicos Instrumentos, meu WhatsApp é 71993315161 e meu site é www.sonsmágicos.com.br. Encerrar, fortalecer o nosso convite que eu já tinha lhe feito, mas que seria uma honra ter você fazendo uma oficina dentro do nosso Congresso Nacional, que vai acontecer presencialmente esse ano, depois de 2 anos de inverno, né, de retiro, presencial, aqui em São Paulo, dias 30 e 31
de julho, aqui em São Paulo. Será uma honra ter você conosco, falando sobre toda essa sua expertise com seus instrumentos, do seu viés como educador, como capacitador também para profissionais de outros educadores. Bom, eu vou agradecer mais uma vez aqui. Sandro, foi uma delícia conhecer a sua história. Realmente, como a Cátia falou, dá um livro maravilhoso. Você é um homem de foco, de determinação. Você é um empreendedor nato. Ó, a Cátia falando, oba, queremos oficina, que saudade desse congresso magnífico. Realmente, é assim, vai ser uma alegria poder rever as pessoas. E o Sandro vai estar lá conosco, passando tudo isso. Então, em nome da CAEM, de todos nós, eu agradeço muito a você pelo seu tempo e também pelo desenvolvimento do seu material, que faz a diferença no mercado educacional. E agora, suas palavras aí para a gente encerrar. Não, só agradecer, né? Agradecer primeiramente a Deus, né? Porque deu a oportunidade de eu concretizar meus sonhos, que eu não paro de sonhar. Nunca me dou por satisfeito, sempre penso em algo mais, sempre penso em estar crescendo mais, mas não só crescer financeiramente, mas crescer como pessoa, como ser humano, porque quando a gente cresce como ser humano, as outras coisas vêm com consequência. Eu não, apesar dessa questão toda de empreender, eu nunca ponho o dinheiro como prioridade, eu ponho o dinheiro como recurso segundo. Na realidade, quando a gente faz com amor, a realização econômica, né, pessoal, vem tudo junto. Então, o que eu digo é trabalhar com amor, e esse trabalho que eu faço é com muito amor. Eu sempre, quando vou fazer meus instrumentos, eu não penso como um luthier, eu penso como um educador, porque eu também utilizo meus próprios instrumentos nas minhas aulas. Então, quero dizer a todos que muito obrigado por aceitar Sons Mágicos, entrar nos seus espaços, entendeu? Muito obrigado também, Caem, pela essa parceria, a gente estar junto. E em breve teremos mais novidades. Sandro, delícia de papo, hein? E traga sua esposa, por gentileza, essa boneca aí. Sim. Que eu já vi muitas vezes aí nas fotos e nos papos. Muito obrigada. Valeu, querida. Beijão a todos, gente. Obrigado. Beijo. Bom final de semana a todos aí. Obrigada, Sandro. Muito sucesso, porque você merece. Valeu!